Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Limeira deseja que sejam bem-vindos a essa audiência pública que discutirá a minuta do Estatuto do Magistério. Esta audiência pública é organizada pelos excelentíssimos senhores vereadores Érica Tanque, presidente da comissão organizadora, Cleiton Silva, vice-presidente da comissão organizadora, Carolina Pontes, Claudemir Vieira, o Mia do Lanche e Estevão Nogueira. Lembrando a todos que essa audiência pública está sendo transmitida pelo canal 4 da NET e também pelo site da Câmara Municipal de Limeira. Compõe a mesa desta audiência, excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, ele que é presidente da Câmara Municipal de Limeira. Excelentíssima senhora Érica Cristina Tanque Moia, primeira secretária desta casa. Excelentíssimo senhor Cleiton Aparecido da Silva, vereador. Excelentíssima senhora Carolina de Moraes Pontes, vereadora. Excelentíssimo senhor Claudemir Vieira, vereador. E excelentíssimo senhor Estevão Nogueira, também vereador desta Casa de Leis. Compõe também conosco nesta noite a mesa de debates o senhor André Luiz de Francesco, ele que é secretário municipal de Educação. Senhora Isabel Cristina Rossi Matos, ela que é presidente do Conselho Municipal de Educação. Ana Emília da Silva Oliveira, agente de desenvolvimento educacional da Comissão de Revisão do Estatuto. Professora Adriana Maria Rosa Pina Urbani, ela que é representante do Centro do Professorado Paulista, o CPP Limeira. Eunice Ruth Araújo Lopes, presidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira, o Sindicel. Érica Monteiro Moraes, coordenadora do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a PUESP. Anunciamos também e registramos com muita honra a presença das seguintes autoridades. Vereador Wagner Barbosa, ele que também é presidente da Comissão de Educação desta Casa de Leis. Assim como os vereadores Sidney Pascotto, Marco Xavier, Toninho Franco, para quem já está acostumado, e também Wagner Costa, o Vaguinho da Santa Luzia. Nesse instante, passo a palavra para a vereadora Érica Tanque, lembrando que ela é a presidente desta comissão que organizou a audiência pública que iniciamos agora. Tenham todos uma excelente noite de trabalhos. Muito obrigada a Érica Samara, que está nos auxiliando hoje. Agradecimento em nome dos vereadores a essa funcionária do vereador Marcelo Rossi, que nos dá a honra hoje de ajudar nessa audiência. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Temos algumas colocações antes de começarmos a discutir o Estatuto. Hoje a audiência pública é sobre o Estatuto. Sabemos que existem alguns outros assuntos que são de interesse da rede, mas que não são ligados a esse tema que vamos discutir hoje. Então, vamos nos ater ao Estatuto, para que possamos avançar. Muito se está se dizendo referente ao Estatuto, o que tem e o que não tem nesse Estatuto, se esse Estatuto já está na casa. Não existe nenhum projeto protocolado na Câmara Municipal de Limeira. Nós estamos debatendo, vamos debater uma minuta. Esse projeto não está na casa, não deu entrada, então não vamos fazer nenhuma votação hoje ou nos próximos dias referente ao Estatuto. Não existe projeto. Isso precisa deixar claro para todas e todos os interessados nessa matéria. Como essa casa não tinha conhecimento também de todas o que continha essa minuta, achamos por bem determinar um tempo de 50 minutos para que o próprio secretário apresente a todas nós. Nós recebemos ontem, no final da tarde, essa minuta. Ele vai apresentar a todos vocês para que vocês também tenham conhecimento do que está realmente nessa minuta. Depois, nós teremos,
tempo regimental, 15 minutos para cada debatedor. Então, nós temos um trabalho cansativo, mas temos que fazê-lo. Depois de apresentado, abriremos para as perguntas que serão feitas por escrito. Por que por escrito? Porque nós temos um prazo regimental, só podemos avançar até às 10 da noite. Esse é o limite. Caso não seja possível responder a todos os questionamentos, isso será respondido pelo secretário ou pela equipe ou por quem fez, para quem foi dirigida a pergunta, via e-mail. Então, eu peço que coloquem em todas as perguntas, em todas as dúvidas, o e-mail para que a equipe possa responder a estes questionamentos. Essa para que a gente possa avançar, visto que há muito interesse, tanto da parte de vocês quanto dos vereadores, porque nós votaremos o estatuto. Essa audiência ela é fundamentada exatamente para ter noção de quais são os pontos até de conflitos entre a classe e o estatuto. Os vereadores têm que ter noção de quais são esses pontos. Sendo assim, eu peço a todas e todos que façamos de uma maneira muito tranquila, porque temos que ter a noção, temos que entender a dúvida de vocês e os pontos que vão ser debatidos nesse plenário. Eu espero ter a colaboração, porque a intenção é exatamente essa, que possamos entender quais são os pontos de conflito para ajudar a criar, a compor mudanças ou entender quais são as dúvidas de vocês. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. A primeira colocação vai ser a do secretário. Eu passo a palavra novamente à mestre de cerimônia, Érica Samara. E, antes de tudo, eu gostaria aqui de parabenizar a vereadora Érica Monteiro, que volta ao plenário dessa casa, sempre vereadora Érica Monteiro. Muito obrigada pela presença e a todos também que aqui estão participando desse debate. Muito obrigada. Só para registrar a presença, então, também conosco nesta noite, da senhora vereadora Constância Félix, do senhor Edivaldo Mendes da Costa, ele que é da APUESP, da senhora Maria Aparecida Rossi, também da APUESP, da senhora Silvana Arado, do Sindicel, e também de Rosimar Souza Silva, também do Sindicel. Passo a palavra, então, à presidente desta comissão. Passo a palavra ao presidente dessa casa, José da Mix. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação tê-las aqui. E o intuito daquele dia que a gente marcou a audiência pública, para essa sexta-feira, foi para que a gente soubesse o que tem essa minuta, discutir, ouvir o secretário, outras pessoas, outras entidades, a respeito dessa minuta. Como a Érica disse, não veio nenhum documento, nenhum projeto de lei do Estatuto para esta casa. Isso vai acontecer somente no ano que vem, conforme disse o secretário municipal da Educação. Então, que todos tenham paciência e vamos ouvir o que os debatedores vão nos dizer nessa noite. Um abraço a todos e sejam todos bem-vindos. Bom, iniciaremos agora, então, o debate com o prazo de 50 minutos para o senhor secretário, para que faça as suas apresentações.
O secretário vai fazer o uso do telão, teremos que descer, então, para acompanhar a apresentação. E vamos colocar as cadeiras na parte de baixo. Antes, então, do início da fala do secretário de Educação, André Francesco, aproveito para registrar também conosco nesta noite a presença do vereador Jorge de Freitas nesta casa. Muito boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o Zé Roberto Bernardo, agradecer pelo espaço de debate e pelo acolhimento sempre muito prestativo e sempre muito pontual. Gostaria de, em seu nome, estender os meus cumprimentos a todos os vereadores. Eu vou encurtar, não vou nominar, mas todos aqueles que já estão presentes. Os componentes da comissão que hoje está dirigindo os trabalhos, em nome da vereadora Érica Tanque, presidente dessa comissão. Gostaria de cumprimentar aos debatedores, aos representantes do Sindicel, a Nicinha, da POESP, a Érica, do CPP, desculpa, eu estava com a dona Dora, né? Mas é com a Adriana, né? A dona Dora que normalmente representa. A Isabel, hoje representando o Conselho Municipal de Educação. Ana Emília, onde ela está? Você fugiu? Ana Emília, hoje representando a Comissão do Estatuto. Agradecer a todos os representantes da Secretaria Municipal de Educação e, em especial, aos verdadeiros interessados, aos professores, aos profissionais da área da educação. O meu agradecimento por estarem hoje aqui conversando, dando essa oportunidade dos esclarecimentos que são extremamente necessários para que a gente faça essa proposta e que, a partir daí, a gente comece a mostrar qual é o grande objetivo dessas mudanças e que a gente, na medida do possível, possa esclarecer a todas as dúvidas. Eu gostaria, então, de iniciar a minha fala fazendo uma pequena introdução do real motivo de nós estarmos fazendo essa proposta de encaminhamento do novo Estatuto do Magistério. Historicamente, quando nós chegamos aqui, quando o governo Mário Botion assumiu a gestão, durante a sua transição, nós tivemos conhecimento de que uma série de solicitações, de questionamentos, de debates vinham sendo realizados nas conferências de educação. Os pontos eram debatidos, os representantes das unidades escolares colocavam os seus levantamentos, as suas angústias, as suas dúvidas, e que isso, num primeiro momento, chegou como sendo realmente um clamor da rede para que a voz realmente não fosse só ouvida, mas que a voz fosse respeitada. E o respeito pelo que é discutido, pelo que é debatido, ele se traduz na hora que você realmente coloca em prática essa proposta e a hora que você coloca isso realmente em votação. Eu não pretendo hoje discutir o mérito de como isso foi construído, porque isso, num primeiro momento, para mim já está mais do que entendido. Existia um ambiente de debate, existem as conferências, existe a permanente conversa da Secretaria, junto com a rede, acredito eu. Porém, para que isso fosse realmente considerado, num início de gestão é extremamente difícil você pegar e fazer uma compilação disso tudo e realmente considerar tudo isso e colocar tudo isso numa proposta sem que a gente conseguisse fazer uma avaliação mais criteriosa. Não é segredo que a situação do município, da gestão anterior para cá, do ano anterior para cá, nós encontramos uma situação bastante crítica, tanto em termos de orçamentário, como em termos de estrutura, uma série de problemas que hoje nós enfrentamos e toda a equipe do governo Mário enfrenta nas várias secretarias, e não é diferente na Secretaria da Educação. Nós sabemos que muitas coisas, elas
nos foram impostas, e é a nossa postura assumir essa responsabilidade, assumir esse desafio e propor respostas, propor ações e propor aquilo que pode ser feito para que a situação seja amenizada. Por isso, foi de extrema importância que esse debate junto à comissão do Estatuto fosse feita, para que aquilo que realmente tivesse um impacto pudesse ser apreciado e considerado se era para ser incluído nesse debate, nessa votação, ou se simplesmente nós deixaríamos, não tiraríamos do debate, mas deixaríamos para um momento mais propício. Então, a compilação que foi feita pela Comissão do Estatuto e durante esse ano, nas discussões na Secretaria e nos ambientes de discussão e de debate que tivemos aí ao longo do ano, chegamos exatamente nessa configuração com algumas propostas. A proposta toda do Estatuto, como a doutora Érica bem colocou, foi encaminhada ontem, no final da tarde, por conta da revisão de texto. Então, nós tivemos com a equipe reunida até o final da noite, revisando principalmente o texto que seria apreciado na minuta do Estatuto, e encaminhamos ontem. Ele vai permanecer à disposição, hoje já está à disposição dos sindicatos, da Secretaria, isso vai ser de conhecimento hoje, acredito que já é da maioria de vocês. Se não for, com certeza vocês vão ter esse tempo para fazer a leitura. Por isso, um pouco do atraso na entrega da redação final do Estatuto. As propostas que eu vou apresentar hoje para vocês, como o nosso tempo é reduzido, eu vou tentar me ater naquilo que realmente acaba tendo um pouco mais de polêmica, e a gente vai fazer as justificativas e vamos, a partir daí, ter o debate. Isso não impede, não exclui a possibilidade de vocês, tendo já lido o Estatuto, e se tiverem dúvidas em relação a outros pontos, vão poder ser questionados também, nós vamos também fazer as colocações necessárias. Eu vou resumir a apresentação por conta de tempo, tá certo? Então, o novo Estatuto do Magistério, na verdade, aqui nós temos a compilação das propostas apresentadas nas COSENs, após avaliação de viabilidade pela Secretaria Municipal de Educação e pela Comissão de Revisão do Estatuto, a versão hoje 2017. Pode passar. Mais um. Então, para que todos tenham ciência, o artigo 1º, ele diz qual é a base do Estatuto. Ele não vai ser modificado. A lei complementar estrutura, organiza e regulamenta a carreira do magistério público municipal, nos termos da Lei Federal 9394, de 20 de dezembro de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 13005, de 25 de junho de 2014, Plano Nacional de Educação, a Lei 5545, de 2 de setembro de 2015, o Plano Municipal de Educação, estabelecendo as suas atribuições, seus direitos e vantagens, seus deveres, obrigações, responsabilidades, e denominar-se-á Estatuto do Magistério Público Municipal. Nós só fizemos uma pequena inserção, que esse estatuto ele realmente contempla a LDB, o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação, que é, na verdade, a base, e vocês vão perceber que alguns itens que constavam no estatuto anterior, eles eram correspondentes a algumas dessas leis e que foram suprimidas para facilitar revisões, né? No caso da mudança da lei, a gente não precisaria mudar no estatuto. Vamos começar com o primeiro ponto, artigo 8º. Só uma breve explicação também. Vamos focar nos assuntos mais polêmicos, porque a quantidade de páginas, na verdade, de artigos, foram mais de 90 artigos, todos eles revisados, alguns alterados, outros propostos, outros suprimidos, outros inseridos. Então, ficaria realmente muito extenso para a gente discorrer artigo por artigo. Então, nós vamos fazer especificamente das propostas um pouco mais polêmicas. O quadro do Magistério Público Municipal é constituído de cargos e funções docentes e de profissionais de suporte pedagógico e postos de trabalho a seguir indicados. O que nós estamos propondo de alteração no artigo 8º
é, na verdade, uma adequação legal da LDB, do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação, e discussões que foram tidas na COSEM de 2015, explicado também nas disposições transitórias de como essa mudança, essa alteração proposta vai ser efetivada. Então, o artigo 8º passa a descrever o cargo do professor de educação infantil e fundamental e todas as demais denominações de cargo. A proposta de adequação ao Plano Nacional de Educação e a nomenclatura que já vem sendo utilizada em algumas redes e já é tratado nesse formato, o professor ele passa a ter a denominação de professor de educação básica, podendo ser considerado infantil e fundamental. E por que nesse formato? Porque hoje a educação ela já é entendida como educação básica. Então, a educação infantil e a fundamental ela faz parte dessa composição. A ideia é que nós façamos essa atualização para a nossa realidade. Então, nós teríamos os professores titulares renomeados como professor de educação básica, infantil e fundamental, professor de educação básica especialista, que seria educação especial, artes e educação física. Nesse mesmo artigo, vocês vão reparar que o agente de desenvolvimento educacional, ele muda também sua nomenclatura para supervisor de ensino, conforme também debates já ocorridos, e para que a nomenclatura fique mais atualizada em relação à nossa realidade. E a novidade que também foi motivo de debate na conferência, também foi consensuada, é a criação do posto de trabalho do professor coordenador formador. Todos sabem, acho que isso realmente acho que é de conhecimento de todos nós, que nós temos hoje o professor formador afastado do seu cargo junto à Secretaria Municipal de Educação, que faz o trabalho de formação. Até o ano passado, ele era afastado em período integral e hoje, por força de correção até legal, o professor que ele tem um cargo apenas, ele acaba sendo afastado como formador. Isso foi um debate que nós tivemos no início do ano, de como seria feito o afastamento do professor formador. Então, para que nós tenhamos essa oportunidade de legalizar, entre aspas, né, o cargo, o posto de trabalho do professor formador, ele passa a ter mais ou menos as mesmas condições do coordenador pedagógico. Então, a forma de afastamento também vai ter aí, a forma como tudo isso vai ser dado é explicado nas disposições transitórias, e aí também eu vou fazer alguns comentários em relação a isso. Então, o professor formador ele passa a ser um posto a exemplo do que é o coordenador pedagógico. Período integral, com afastamento, para que ele possa exercer o trabalho dele de formador junto à rede. Algumas dúvidas surgiram e acho que é importante a gente, para não... Eu já vou tentar ir tirando algumas dúvidas. Como fica, alguns questionamentos já chegaram até nós no momento de debate. Como fica a posição do professor que hoje exerce o cargo do professor de educação infantil e o de ensino fundamental? Qual a posição dele na lista? Qual é a forma de atribuição de aula deste professor? Então, o entendimento que nós pusemos dentro dessa proposta do Estatuto é para que o professor que ele hoje é de educação infantil, ele permanece com as suas atribuições, permanece com a sua classificação, a sua pontuação, e a sua atribuição também permanece no mesmo formato. Assim também como o professor de ensino fundamental. Então, a preocupação de que um outro professor que passaria a ter uma outra pontuação, teria a preferência na atribuição onde normalmente o professor é lotado, isso acaba sendo diluído ao longo do tempo, porque esta proposta ela vai passar a valer a partir dos novos ingressos. Então, os professores que estão na rede hoje, eles mudam a sua nomenclatura, porém eles permanecem com os seus direitos, as suas pontuações, a sua atribuição.
Os novos, eles já vão ser enquadrados da forma correta, vão ser enquadrados da maneira como está sendo proposto no Estatuto. Então, nas disposições transitórias, isso já é tirada essa dúvida, então essa é a preocupação. Uma outra questão que também foi fomentada. Haveria ampliação de cargos, deixa eu pensar, postos, na verdade, de trabalho, do professor formador. Na verdade, nós não teremos a ampliação de cargos na minuta, no Estatuto. Nós temos uma quantidade e essa quantidade não se altera, tanto para o formador quanto para o supervisor de ensino. Ele muda a nomenclatura, mas num primeiro momento nós não discutimos nem piso, nem base salarial, né, nem o valor do salário dele, a não ser a equiparação do professor formador, que não tinha e vai passar a ter um valor salarial provavelmente equivalente ao do professor coordenador, isso para manter a coerência na forma da sua atribuição. Existem outros questionamentos aí, mas isso a gente vai corrigindo ao longo do tempo também. Quem tem 2 cargos, etc, etc. Mas, a princípio, o que mais preocupa? Se haveria uma ampliação nesses profissionais. E não vai ser ampliado. A quantidade vai ser a mesma e o formador, obviamente, ele vai ser avaliado de acordo com a necessidade da secretaria, mas, num primeiro momento, sem alteração da quantidade que hoje nós temos. Tá certo? Posso passar para o próximo artigo? Vocês, se tiverem mais alguma dúvida, se eu não tiver esclarecido tudo, vocês anotem, depois vai ter oportunidade de questionamento também. O artigo 10, na verdade, se trata de uma adequação técnica administrativa. A explanação foi realizada na COSEN de 2013, que diz respeito ao professor substituto efetivo, que ele passa a ser reenquadrado. O artigo 11 e 12 ele é substituído pelo artigo 10, que é o atual, e ele passa a ter essa redação. O provimento dos cargos de docentes e profissionais de suporte pedagógico desta lei complementar seria feito mediante concurso público de ingresso de provas e títulos para os cargos de professor de educação básica, professor de educação básica especialista, educação especial, arte, educação física, diretor de escola e supervisor de ensino. O item que nós estamos falando aqui, na verdade, é sobre, principalmente, a questão do professor substituto efetivo. Existe uma proposta na rede para que o professor substituto efetivo, ele seja incorporado ao quadro como professor de educação básica, normal, como qualquer outro. Como isso vai ser feito é que já foi motivo de debate e nós entendemos também que isso deve passar... Não, o quê? Sim, sim, debate nosso. Debate nosso, está ali, ó. A explanação foi realizada, vou corrigir então, a explanação ela foi realizada na COSEN em 2013 e nós estamos debatendo todos esses pontos. Nós estamos debatendo todos esses pontos. A Secretaria, a Comissão do Estatuto, lógico. Tem água? Posso tomar uma água, por gentileza? Preciso tomar uma água, porque senão, no ritmo, a gente não consegue. Seguinte, a proposta... Vamos lá, gente. Podemos? Podemos? A proposta que está sendo colocada, existe uma... Obrigado, irmão. Existe, na verdade, ao longo do tempo, o que aconteceu com a rede é que foi aberto um concurso para professor substituto efetivo, tentando resolver o problema das substituições na rede municipal de ensino. Isso, ao longo do tempo, se mostrou, de certa forma, problemático. Por quê? Porque, com as atribuições da forma como elas são feitas, com cargas suplementares, com tudo que acontece ao longo das atribuições, o professor, muitas vezes, acaba sendo um professor full-time, ou seja, né, ele tem a sua carga completa, e, às vezes, ele não exerce, né, por não ter uma sala para exercer a sua substituição. A proposta que foi discutida junto à Comissão do Estatuto, eu vou esclarecer só um ponto em relação a isso.
As discussões que aconteceram durante as conferências, numa das últimas conferências que foi realizada, eu não sei precisar agora, não me lembro se foi a 13 ou a 15, se foi 2013 ou 2015, foi proposto a configuração de uma comissão que estudaria esse estatuto também e daria continuidade nesses estudos. Então, em alguns momentos, eu vou colocar para vocês que foram momentos de debate, alguns votados e debatidos nas conferências, e outros momentos foi a extensão desse debate junto à comissão. Então, como eu não participei de várias comissões dessas, me perdoem se eu escorregar, de repente, na forma onde foi debatida. Mas, em algum momento, isso foi debatido, ou na conferência, ou na própria comissão que foi referendada pela conferência para poder fazer esse debate. Essa comissão, ela tinha representação paritária também, e ela é tão legítima quanto as conferências. Como tudo isso é proposta que está sendo colocado para apreciação, nós vamos tirar todas as dúvidas para saber se realmente é isso que foi consensuado, o que em alguns casos não vai acontecer, porque a gente sabe que existe uma parte que concorda, outra parte não concorda, mas enfim, faz parte do debate. Essa proposta que nós estamos fazendo de incorporação e mudança do professor substituto efetivo para professor de educação básica, a proposta nas disposições transitórias é que ela também aconteça gradativamente, para que o professor que vai receber a atribuição na sua sala, ele não perca a sua atribuição, ele vai continuar tendo o privilégio da atribuição para o qual ele foi incorporado, para o qual ele entrou na secretaria e no seu posto, no seu cargo. As vagas remanescentes seriam atribuídas para o professor substituto, para que ele optasse, o substituto efetivo, para que ele optasse em permanecer na própria unidade, ou, no caso dele, entender que pode assumir numa outra unidade, depois de toda a primeira atribuição dos professores efetivos, e essa mudança seria gradativa. Havendo a disponibilidade da sala, ele é transformado em professor efetivo ele já é, na verdade, mas professor de educação básica, mudando a sua nomenclatura. Aqueles que não pegassem sala, não tivessem atribuição, eles permanecem como professor substituto efetivo, e isso vai, ao longo do tempo, conforme vai tendo abertura da vaga e ele vai tendo a opção de atribuição, ele vai passando a ser transformado em professor de educação básica também. Então, essa disposição também foi pensada para que nenhum professor tenha prejuízo na sua atribuição. Então, nós não vamos fazer essa inversão de atribui primeiro para o efetivo, para o substituto efetivo, para depois ver o que sobra. Existiu todo esse debate e o entendimento na proposta é que isso seja feito também de forma gradativa. Tá certo? Tudo bem? Não, para alguns não, para outros sim, não tem problema. Mas assim, está entendido, né? Então tá bom. A proposta é essa. Pode passar. O artigo 13º fala sobre a substituição por tempo determinado para atender às faltas de qualquer natureza, afastamentos transitórios a qualquer título ou vacância de cargos durante o calendário escolar, a administração poderá convocar, desde que previsto em edital, candidatos aprovados em concurso público correspondente à atividade a ser desempenhada ou realizar processo seletivo específico. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque essa é uma proposta da comissão também e da administração, para que nós tenhamos outras alternativas para a substituição dessas substituições em prazo determinado, temporários. Essa possibilidade ela já existia no Estado, também podia ser feito. A aprovação do candidato em concurso e nas disposições transitórias, a nossa proposta é a seguinte, que nós tenhamos essa opção caso o edital do concurso preveja, caso isso esteja explícito no edital do concurso, que nós possamos chamar os candidatos classificados no edital de concurso para fazer essa substituição. Sem prejuízo da sua classificação,
Na abertura de um cargo para ele, ele seria chamado imediatamente também. E, caso ele não aceite, não tem problema, a gente teria uma segunda opção e poderíamos correr essa lista da mesma forma como nós fazemos com o processo seletivo. Uma segunda alternativa seria que nós também possamos fazer o processo seletivo. E aí eu acho que é importante também grifar o seguinte. Também vai fazer parte disso uma disposição transitória. Nós não vamos conseguir fazer isso para o processo, para o edital de concurso vigente hoje. Nós faríamos isso a partir do próximo concurso. De qualquer forma, essa é uma possibilidade para que a gente não tenha que ficar fazendo e se degladiando, fazendo dois processos distintos. Se nós conseguirmos contemplar dentro do próprio concurso, todo mundo pode fazer um concurso só, pode fazer um processo só. Participa do processo do concurso público e ele tem a possibilidade de ser efetivado na rede ou ser aproveitado como professor substituto, no caso de necessidade. A segunda alternativa é o processo seletivo. Então, isso também é uma proposta que foi discutida com o Estatuto, é uma proposta nossa da administração também, e que acredito que vai deixar de uma forma um pouco mais dinâmica essa questão da substituição. O artigo 1º diz que o candidato aprovado, convocado para substituição temporária, não haverá prejuízo de classificação para o ingresso. Ou seja, ele, fazendo a sua opção por atender o chamado de substituto, ele não perde a sua classificação e, no momento oportuno, ele pode ser chamado também para o ingresso. Tudo bem? Posso passar? Vamos que eu vou tentar ficar dentro do tempo. 26? Então, vou ter que falar um pouquinho mais rápido. Os requisitos necessários para o provimento dos cargos e para a admissão de docentes são, para o PEB, professor de educação básica, habilitação específica. Isso, na verdade, foi uma adequação, à nomenclatura, né, do professor de educação básica e do especialista. E o outro item desse artigo é que, excepcionalmente para os docentes de educação especial, será admitida a licenciatura de educação especial ou licenciatura em pedagogia com pós-graduação em educação especial ou curso normal superior com pós-graduação em educação especial. Adequação da nomenclatura à Lei de Diretrizes e Bases, e isso foi debatido na COSEM de 2013. Tá certo? Pode passar. Pode passar. O artigo 17, ele atende uma solicitação, nós estamos atendendo uma solicitação da categoria protocolada por ofício do Sindicel a respeito do reajuste da carga, da jornada de trabalho, para que essa jornada de trabalho ela consiga ser feita em blocos. Então, no caso da jornada 1, que é para o professor de educação física, jornada 1, ela altera o texto no primeiro item, jornada 1, correspondente a 25 horas aulas semanais, sendo, no artigo anterior, previa 16 horas, com 7 horas aula de trabalho e 2 de trabalho pedagógico livre. Nós fizemos uma recomposição para que ele fique 15 horas, 8 horas de HTP e 2 livres. Da mesma forma, a jornada 2, são 30 horas, a ideia é mudar para 21 horas aula, 6 de HTP coletivo, 3 de trabalho pedagógico livre. Jornada 3, 36 horas, 24 de regência, 9 de horas aulas de HTPC e 3 de HTPL. Isso para a gente poder fazer a divisão e atribuição de sala com blocos inteiros. Isso foi uma solicitação também do sindicato. Tá bom? Pode passar. O artigo 20... foi discutido na COSEM de 2013, terceira etapa, em maio de 2015, fala sobre a itinerância. A itinerância, no caso do professor de educação especial, nós estamos propondo alterar esse artigo, então, para considerar que
ele pode ser designado a prestar atendimento dentro e ou fora do espaço escolar, inclusive para projetos específicos. A itinerância, na verdade, ela foi discutida na COSEM em 2013, e essa proposta a gente entende que é uma necessidade da rede. Por quê? Porque nós temos hoje na rede professores de educação especial, nós temos de conhecimento já que a ampliação da quantidade de alunos especiais, ela tem sido frequente e ela tem aumentado muito. Nós temos acolhido alunos dos mais diversos, e isso só tende a aumentar. E o aproveitamento do professor de educação especial, ele não pode ficar preso a uma escola, a uma sala, porque hoje nós temos na rede professores que atendem um aluno, enquanto nós temos aí uma rede com quase 450 alunos especiais e que não são atendidos em outras unidades, porque são vinculados em outras unidades. Então, a ideia é que a gente possa fazer um trabalho regionalizado, considerando o local onde ele está trabalhando e pensando essa itinerância também regional, para que ele não tenha um deslocamento muito amplo, mas que ele possa prestar o seu trabalho atendendo a quem precisa, que é o aluno especial. Então, como eu tenho essa necessidade da rede, nós consideramos também essa proposta para que o aluno especial possa ser atendido também. Tá certo? Deixa eu só comentar. A amplitude, aqui entraria o artigo que fala sobre a amplitude, que é a tabela salarial que foi debatida, que é o famoso quadro proporcional com amplitude salarial. Como eu comentei no início, a gestão ela está num momento orçamentário extremamente crítico, e eu pedi para que fosse feito um reestudo de impacto deste quadro. E ele bateu exatamente com o último estudo de impacto do quadro, ou seja, para que fosse implementada essa tabela proposta, isso geraria um impacto de mais de 30% na folha de pagamento. Para aqueles que não conhecem ou ainda não souberam dos valores, hoje nós temos a nossa folha de pagamento 100% utilizado do Fundeb. Nós temos mais praticamente 70% dessa folha de pagamentos de recursos próprios. Então, qualquer projeto que se fale em termos de financiamento da educação, no nosso caso, é crítico. Por quê? Porque o Fundeb ele deveria ser utilizado na proporção de 60-40, ou 70-30, ou numa empresa já em colapso 80-20 que fosse, mas que nós tivéssemos a possibilidade de usar esse dinheiro do Fundeb para o custeio do salário dos professores, dos profissionais, e para investimentos. É para isso que existe esse fundo. E hoje, a nossa folha salarial ela é comprometida em 170% da verba do Fundeb. Então, só para vocês terem uma ideia, no orçamento do PPA previsto para 2018, só de folha de pagamento nós temos previsto, já passou aqui pela Câmara, 193 milhões de reais em folha de pagamento, de um orçamento estimado de 236 ou 240 milhões aproximadamente. Se nós considerarmos que 193 milhões é folha, 12 milhões praticamente investido em alimentação, mais 12 milhões em auxílio do Bolsa Creche, por exemplo, não sobra nada, gente. Não sobra manutenção, 20 milhões não é nada. Oi? Não entendi? Não entendi, desculpa. Mas, praticamente, aquilo que vocês pensarem em fazer com o que resta, tirando material pedagógico, tirando toda a manutenção das unidades escolares, transporte escolar, tudo isso está englobado naquilo que sobra. Então, em projetos que já são, em verbas carimbadas, que já são de projetos consolidados na educação, o que sobra não dá para fazer absolutamente nada, a não ser aquilo que é a obrigação, o dia a dia. Então, tudo que se pensa em investimento, vamos fazer uma melhoria na unidade X, que tem problema no telhado e precisa ser feito um projeto para melhoria. Não dá para fazer. A nossa verba de manutenção, para dar um exemplo para vocês, nas escolas, para esse ano, foi de R$140 mil. Sabe quanto isso representa? Divide por 81 escolas.
R$140 mil ano. E com essa movimentação que nós temos feito ao longo deste ano, nós já conseguimos ampliar esse investimento para 1 milhão. Então, o próximo PPA já está previsto 1 milhão que nós conseguimos abrir mão de outros projetos, com algumas mudanças, com algumas reestruturações, mas que a unidade escolar ela vai passar a ter pelo menos 10 vezes mais do que tem hoje, que hoje é praticamente nada, sem prejuízo, lógico, dos termos de colaboração que as escolas recebem, que aí ele é utilizado para cada escola mesmo. Mas que também a gente sabe que é pouco, né? Para o dia a dia da escola, para os projetos que são pensados para a escola. Tá bom? Pode passar. 26, tá indo bem? Quando? 35 o quê? Tá bom, eu tenho 50? Falta 15. Artigo 26... Carga suplementar de trabalho. Eu deixei um pouquinho mais para o final para falar, está quase no final. Carga suplementar de trabalho, eu preciso retomar essa discussão com vocês, porque existiram muitas versões, existe muito debate em relação à carga suplementar, e eu entrei na rede, assumi a gestão da Secretaria de Educação, com essa bomba relógio, na verdade. Qual foi a proposta quando nós fizemos aquela movimentação de atribuição de carga suplementar de 48 horas? Que gerou o debate, um debate legal, foi para juízo, voltamos atrás. O problema de tudo isso é a continuidade. Para quem está acostumado com o dia a dia na área pública, é fácil. Para quem não está tão acostumado com esse dia a dia, muitas coisas assustam, porque a gente acha que dá para fazer de um jeito, dá para ter uma certa flexibilidade, e não dá. Na verdade, não dá. Então, apontamentos são sérios, as indicações do Tribunal de Contas e do Ministério Público, elas são realmente precisam ser levadas a sério, e eu não tenho dúvida que essa é uma preocupação enorme que nós temos hoje na gestão. Os apontamentos dizem que carga suplementar de trabalho, ela, traduzindo, ela é hora extra. Apesar da gente entender e saber que, ao longo de muitos e muitos anos, isso foi sendo utilizado para que a rede pudesse se acomodar, para que o professor pudesse organizar a sua vida escolar de uma forma um pouco mais tranquila. Dobrar uma sala fica muito mais fácil do que você pegar, de repente, uma carga um pouco menor. Obviamente, o salário ele é compensador, porque você dobra a carga. Só que o entendimento da carga suplementar, ele é equivocado. Porque a carga suplementar, ele tem que ser uma exceção. Ele precisa ser uma exceção. E o entendimento que foi colocado ao longo do tempo é que, inclusive um dos apontamentos como pode, hoje, um professor que tem uma carga de 30 horas, por exemplo, de concurso, seu cargo efetivo, pegar uma hora extra de 36 horas. Um outro cargo, uma outra carga de 36 horas, maior do que a sua própria carga. Eu não vou polemizar demais, porque vocês estão mais careca do que eu de saber. E olha que eu estou mesmo. Eu não vou realmente polemizar, mas esses apontamentos eles são necessários, até porque essa proposta ela precisa ser considerada quando nós partimos de um pensamento de futuro da administração. O futuro da educação ele passa por uma série de discussões. Uma delas é a atribuição, a criação do professor. Olha, quando você está aqui na frente, às vezes dá uma apaga, né? Cargo, tempo integral, jornada única. Eu falei de jornada única e esqueci na hora de falar. A transformação para a jornada única é um debate permanente na área da educação e que todo mundo entende que se você tem uma melhoria salarial, na base salarial, e você adota o princípio da jornada única, ela é extremamente importante para a rede. Você evita uma série de novas contratações, você reduz o trabalho consideravelmente do próprio professor, melhora a sua base salarial. Para o planejamento pedagógico, ele é melhor, porque o professor ele pode tomar conta maior da sala. Você tem uma série de questões, mas que, para começar a ser discutido, precisa começar de algum lugar.
O debate que foi feito na COSEM em 2015, por exemplo, que foi discutido, foi debatido, independente da aprovação, da aprovação ou não de alguns posicionamentos, a forma de você falar, olha, 48 horas é uma carga a ser considerada. Por quê? Porque quando a secretaria começa a trabalhar com 66 horas como suplementar, uma hora a administração ela vai responder por isso. É como a responsabilidade fiscal. Oi? Nós vamos mostrar os apontamentos, não tem problema nenhum. Acho que se alguém um dia não pôde, o documento é público, né? Então nós vamos mostrar os apontamentos sem problema nenhum. Vejam, eu não vou polemizar realmente nessa questão, porque o problema não é se eu concordo ou discordo. Eu acho que é uma questão de entendimento. A carga suplementar é uma carga trabalhada em exceção, né? Então, a gente precisa considerar ela como exceção. Então, nós vamos realmente propor a mudança para não ultrapassar o limite de 48 horas. Desde o começo do ano, eu já coloquei isso como sendo um entendimento também da Secretaria. E... Oi? 10 minutos? Tá bom, 10 minutos, falta pouco. Tudo bem, gente? Não. Pode passar. Artigo 33, remoção dos ocupantes de cargo do quadro do Magistério Público por permuta, concurso de títulos na forma que dispuser o regulamento. Eu só vou chamar a atenção na questão do item 2 aqui, os ocupantes do quadro do magistério, depois de removidos, deverão respeitar o interstício de 3 anos para pleitear nova remoção. Tudo bem, oi? Oi? No que isso onera? Para o aluno na parte pedagógica, por exemplo. Oi? Não? Olha, tudo bem. Eu vou... Essas propostas, né, em relação ao projeto pedagógico da escola, ele passa a ser respeitado da seguinte forma. Gente, tudo bem, vocês vão poder questionar também, não tem problema nenhum, mas deixa eu terminar só de explanar qual é o ponto de vista da proposta, para que vocês entendam esse ponto de vista. O interstício de 3 anos, na verdade, a questão da remoção, ela nem era considerada no município. Ela é um princípio considerado no Estado, mas é uma prática adotada, e eu acho que ele é benéfico em alguns pontos. Porém, é o seguinte, existe um trabalho muito grande da própria Secretaria em manter uma coerência de um planejamento pedagógico, e vocês que sabem, que estão na sala de aula e que trabalham com os alunos ao longo dos seus ciclos e têm esse desenvolvimento nas mãos e sabem do que nós estamos falando, sabe que a remoção, quando ela é contínua, a cada ano você poder pedir remoção, de certa forma você prejudica o próprio aluno. Sim. Não? É opinião. É opinião, não tem problema. Eu acho que prejudica. Tudo bem. Então tá bom. Tudo bem. Eu também acho. Ó, vamos retomar, tá vendo bem. Eu também acho que você tem que ver os dois lados. Eu concordo que você tem que ver os dois lados. Às vezes o professor, mas se você não tivesse remoção era pior também, entendeu? Eu também acho. Mas eu acho que é um tempo razoável. É uma proposta que foi discutida. Tudo bem. Então eu vou pular o ponto, porque não é consenso, né? Tudo bem. Eu conversei com vários que queriam. Se é assim, não tem problema. Bom, só um minuto. Senhoras e senhores, nós vamos Só ter um minuto. tempo de pergunta. Senão ele não consegue terminar Deixa eu de terminar. explicar exatamente o que todos aqui viemos para ouvir. Eu vou deixar Nós vamos fazer as perguntas, essa questão tá para bom? o debate, então. Eu só peço porque assim, a gente vai acabando a voz, né? Nós vamos conversando. Calma, a gente vai discutir.
Ó, podemos continuar, não? Podemos? Senhoras e senhores, vamos continuar para dar tempo de sabermos o que tem na minuta, senão nós não vamos conseguir discutir a minuta, tá bom? Nós vamos debater Obrigada. isso, não tem problema nenhum. Os pontos de vista eu volto a falar. A ideia não é atropelar ninguém, nem passar por cima de ninguém. É propor esse debate. Tudo bem, pode passar. O último ponto, para a gente passar para o debate. O último ponto para a gente poder passar no debate. Vamos lá, gente. O que a gente cobra dos alunos? Vai. Vamos? É o que a gente cobra dos alunos, né, gente? Um pouquinho mais de tranquilidade. Vamos lá, nós vamos debater. O último ponto é uma adequação. O último ponto é uma adequação ao estatuto do próprio servidor. Essa adequação, eu acho que é importante, a consideração do serviço noturno após as 22 horas. Por quê? Porque o debate na escola é o seguinte, ao invés de você poder fazer uma formação, um HTP, dividido em 2, 3, 4 dias, você poder fazer isso de uma forma única, de repente num dia só, você consegue fazer um HTP, pode ser mais proveitoso, né? Tá bom. Não, tudo bem. É só ser considerado como hora noturna, trabalho noturno. Tá bom? Pode passar. Último ponto, ainda tem vários pontos do estatuto que nós colocamos. Vocês têm a versão final não, a versão proposta. Ele foi passado já para o sindicato. Existem outros questionamentos, como nós falamos, a gente vai abrir para conversar. Não dá, eu calculei até que razoável, 46. Eu calculei razoável para apresentar os pontos mais polêmicos. A partir de agora, vocês vão ter a oportunidade de perguntar, colocar o ponto de vista de vocês, não tem problema nenhum. Eu acho que o que enriquece o debate é exatamente isso. Às vezes nós não vamos chegar num ponto de consenso, é difícil. E aí nós vamos passar para apreciação, nós vamos colocar isso em votação, para apreciação, como diz o processo democrático. Queria reforçar para vocês o seguinte. Eu queria colocar para vocês o seguinte, o ponto de vista dessa gestão, de certa forma, também é entrar nesse debate e contemplar o máximo que a gente conseguir. A rede não tem um consenso único, a gente sabe disso, cada um tenha uma preocupação, mas eu queria que vocês, nesse momento, olhassem do lado de vocês. Quem está com vocês? Quem está do lado de vocês? Olha para quem está do lado de vocês. Ninguém? Olhem para o lado de vocês. Um pouquinho... Vamos pegar essa parte lúdica, gente. Vocês estão com fome também, né? Tá que nem eu. Olha, olhem do lado de vocês e vejam o seguinte, cada um tem a sua expectativa, cada um tem o seu... É para encerrar, gente. Podemos? Cada um tem a sua expectativa, cada um tem o seu sonho, cada um tem a sua vida funcional, cada um tem a sua vida profissional. E chegar num consenso é difícil, é árduo, mas eu acho que a gente tem que partir do seguinte princípio. Para coexistir, é como casamento. A gente precisa, às vezes, abrir mão de algumas coisas para que o outro também abra. Entendeu? Eu acho... Depois vai ter um momento de falar. Agora eu vou encerrar, porque senão eu estouro o tempo. Então eu acho que a gente precisa chegar... O consenso é isso. A gente abre mão de algumas coisas, o outro abre mão também.
E é nesse espírito que a gente vai propor essa nova minuta e esse novo debate, tá bom, gente? Eu queria agradecer, nós vamos voltar a conversar. E agora a gente passa vou voltar a palavra para o presidente, e aí a gente passa para as considerações, tá bom, gente? Muito obrigado pela paciência e vamos continuar debatendo, tá? Obrigada, secretário. Vamos recompor o plenário agora. Peço que aguarde e peço desculpa que não estamos conseguindo cadeira para todas. Estamos tentando trazer o que temos na casa para aquelas que... Senhoras e senhores, agora eu vou explicar. Nós teremos até 15 minutos para cada um dos debatedores. A equipe já está passando as perguntas, ou melhor, o formulário para que se façam as perguntas. Volto a repetir, algumas perguntas serão lidas aqui, temos um tempo determinado. O que não for respondido, o que não der tempo de ser respondido aqui, será passado para quem foi direcionada a pergunta ou para o secretário para que possa fazer a resposta, pois não. Infelizmente, nós acertamos que vamos fazer através do papel para que possa ter a resposta para todos. Se eu fizer por microfone, a casa... Um minutinho. A casa só pode permanecer aqui aberta na audiência pública até às 10 horas por regimento. Eu não posso deixar que ultrapasse as 10 horas. Então, para que não seja respondido alguns questionamentos e outros não dê tempo, nós fizemos essa opção de ser por escrito e já comunicamos a todos os debatedores, inclusive o secretário, que vamos cobrar uma resposta a todos esses questionamentos que vocês fizerem. Por isso foi escrito, por isso foi por escrito. Não, já foi decidido. Essa é uma colocação da casa que preciso fazer para todas. Agradeço a sua contribuição, mas vai ser assim. Não esqueçam, por favor, de colocar os e-mails. Quando fizer a pergunta, coloquem os e-mails para poder mandar a resposta. Vamos passar agora a palavra... A democracia é que todos possam fazer o questionamento, e isso somente por escrito que conseguiremos responder a todas. Senão ficará somente aqueles que conseguirem fazer aqui nessa casa. Ok? Podemos... A vereadora Carolina Pontes acaba de me perguntar se vocês ficariam satisfeitos de fazer as perguntas por escrito, todas as perguntas necessárias, e abrir por 5 minutos para uma representante de vocês, que pode ser a Rosinha. Ok? Faremos isso, então. Se vocês elegem quem será E já foi eleito. Então, terá 5 minutos para discorrer sobre o tema. Podemos continuar agora? Podemos continuar? Ok, para ser democrático, teremos, então, uma de cada lado fazendo 5 minutos. Mas temos que dar conta até às 10 horas. Bom, vamos passar agora. A palavra tem até 15 minutos a senhora Isabel Cristina Rossi Matos, presidente do Conselho Municipal da Educação. Aqui mesmo. Boa noite a todos e a todas. Bom, como presidente do Conselho Municipal de Educação, eu até vou usar menos de 15 minutos.
Lá no conselho, o que nós decidimos, o que nós conselheiros conversamos lá, é que nós não iríamos fazer o estudo da minuta, porque nós consideramos que as COSENs já fizeram esse estudo. E a COSEN é uma reunião conjunta. Bom, lembrando que nós estamos numa conferência de educação, então acho que, no mínimo, nós temos que ter educação uns com os outros, né? Bom, em relação à Conferência Municipal de Educação, que é uma conferência conjunta do Conselho Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, nós enviamos uma carta ao secretário, que na época foi até o Conselho, e a mesma carta nós endereçamos essa semana ao presidente da casa. E assim, eu vou pedir desculpas, porque eu não sou uma pessoa formal, e eu já começo falando, né? Mas assim, já cumprimentei a todos, então todos se sintam cumprimentados. E, na verdade, eu vou pegar alguns pontos, que primeiro a COSEN tem uma história, e ela tem que ser respeitada. Muitas pessoas acho que não conhecem, mas acho que até é uma falha nossa de não divulgar e não explicar mais ainda o que aconteceu durante todos esses anos, desde 97 e uma antes, que eu não me lembro bem o tempo. E lá, todo mundo tem direito à fala, à voz, debate, vota. Só que assim, em 300 professores, mais ou menos, tem propostas que perdem, tem propostas que vencem, e nós temos que respeitar isso. Isso é democracia, não é? Em relação também ao respeito a tudo isso, é que o Conselho, então, pediu que o Poder Executivo deveria fazer as considerações orçamentárias das propostas enviadas, porque cabe ao Poder Executivo dizer para as pessoas aquilo que pode fazer ou não. Assim como a COSEN enviou as propostas, e nós nunca tivemos essas respostas. Infelizmente, essa é a verdade. E agora, nós temos, né? Então, cabe ao Poder Executivo realizar um estudo acerca do impacto orçamentário que tais medidas exigem e planejar que as propostas sejam colocadas em vigor. Então, que a gente pode pedir que o Poder Executivo leve essas propostas em outra, né, na mesa de negociação, por exemplo, e quando ele tira a tabela, ele tira uma coisa que é importante para todo mundo. Nós não somos irresponsáveis de não considerar o orçamento, que nós também, enquanto dirigentes da educação, professores, educadores, temos que ter a responsabilidade de acompanhar o orçamento da educação, porque o nosso salário, nossa aposentadoria depende dele, não é? Então, nós temos que ter responsabilidade com isso. Mas, que a gente faz o apelo, né, e o André até já sabe disso, que nós já conversamos antes, que o Poder Executivo, assim que ele retira a tabela, ele coloque, por exemplo, na mesa de negociações, para sempre que houver essa folga orçamentária, lembrar que existe uma tabela aprovada e que nós queremos que ela seja implantada um dia. Então, nós esclarecemos também que as atas referentes às últimas COSENs, se alguém tiver alguma dúvida, estão lá no Conselho à disposição. A gente só pede que as pessoas levem 5 CDs e vejam lá o que foi votado ou não. Porque ficar brigando o que foi ou o que não foi, acho que não é o caso. Vai lá, veja a ata, não concorda com a ata, não tem confiança na ata, assista. Está lá à disposição de todo mundo. Inclusive, as reuniões do Conselho, elas são abertas, não é? Todos podem ir lá, conhecer e têm direito à voz. A voto são os conselheiros. Bom, então, enquanto conselheiros e conselheiras, nós compreendemos que a qualidade de ensino requer profissionais compromissados, com excelente formação e com condições adequadas de trabalho educacional, o que abrange, sobremaneira, a remuneração. Nesse sentido, o Conselho endossa as deliberações da COSEN, ciente de que aquilo que for incorporado ao Estatuto do Magistério colaborará com a valorização do quadro de profissionais da educação e que refletirá em uma educação municipal de maior qualidade. Também no Conselho, nós temos tido muitas conversas lá, e a gente sempre tem que lembrar o porquê que nós estamos aqui. Quem somos nós? Hoje, eu fiz um concurso de AD, aliás, o AD surgiu numa COSEN. E eu e a Ana falamos, nós vamos ser isso aí. Eu estudei, passei no concurso e sou ADE hoje. Que, na verdade, por conta da legislação, pedimos que fosse mudado para supervisor de ensino. Porque quando a gente chega numa cidade representando Limeira, o que você é lá? Sou agente de desenvolvimento educacional. O que é isso? É o supervisor de ensino. Ah, tá bom. Esse é um do nome. E também ouvimos várias pessoas falando que a gente mudava o nome para ganhar mais. Infelizmente, nós não vamos ganhar mais do que ninguém. Nosso salário continua o mesmo. E também, por que então nós estamos aqui?
ADE, professor, diretor, merendeiro, né, monitor, enfim, porque tem aluno. Nós estamos aqui porque tem aluno. E, às vezes, numa discussão, a gente percebe que as pessoas só pensam que a escola é para o profissional. Também é. Mas o profissional existe porque tem aluno na escola. E as discussões, elas são importantes. Lá no Conselho também nós vivemos dizendo que todo mundo tem o direito e o dever de ir conversar com as pessoas que, né, prefeito, secretário, vereadores, enfim, nós temos o direito e dever quando a gente percebe algo que não está bom, não é? Só que nós temos que pensar no todo. É impossível, e aqui eu falo também porque eu transito nos dois lugares, né? Eu sou técnica da secretaria também. E a gente percebe que é impossível nós fazermos um estatuto para cada um dos quase 1.800 e tralalá professores da rede. Só de professor nós temos 1.800 e tanto. Não dá para fazer um estatuto para cada um. Que, na verdade, é isso que a gente percebe que cada um quer. Porque é o meu umbigo, é a minha vida, é a minha sala, é o meu umbigo e tralalá. Então, é impossível fazer um estatuto para os 1.800 alunos da rede. Nós temos que fazer um estatuto que englobe a rede como um todo. E é claro que alguns vão gostar, outros não. Mas quem está no cargo tem ônus e bônus. Agradar todo mundo, ninguém vai. Mas só para finalizar, que eu acho que já falei demais, que eu tenho esse problema, é isso. O Conselho se coloca à disposição para qualquer assunto, para discutir qualquer assunto, mas que nós sempre vamos defender as conferências e também temos que defender os técnicos que estudaram isso, porque ninguém fez isso de brincadeira. Boa noite. Obrigada à presidente do Conselho Municipal da Educação. Passando agora para a senhora Ana Emília da Silva Oliveira, que é agente de desenvolvimento educacional da Comissão de Revisão do Estatuto. Tem até 15 minutos para a sua fala. Boa noite. Quero cumprimentar a presidente da Câmara, a vereadora Érica, pela iniciativa de chamar. Lembrando que essa é uma audiência pública e eu, como servidora pública, sou fiel defensora dos espaços de debate democrático, porque eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade justa e igualitária. E quando a gente tem um espaço como esse, vereadora, eu acho que a gente cresce como cidadão e constrói o coletivo, não é? Porque não dá para fazer uma sociedade voltada para o individualismo. Nós vivemos a rede municipal de ensino, e aqui eu estou falando em nome da comissão que fez a redação e as adequações desse texto. Nós temos 23 mil alunos, e essa é a nossa responsabilidade. É para ele que nós trabalhamos e é a população que paga o nosso salário. Então, a gente precisa apresentar resultados. Então, nem sempre a gente tem o melhor caminho, mas nós precisamos fazer do caminho que temos a melhor forma de atender o nosso público, que é o aluno. Então, eu queria fazer um resgate aqui, que, e eu sou funcionária pública da Prefeitura há 26 anos, comecei como professora alfabetizadora, hoje eu sou agente de desenvolvimento educacional, futura supervisora de ensino, né? Se aprovada as alterações, a construção do plano de carreira do município de Limeira tem uma história. E nós temos uma carreira em construção. Nós temos profissionais ingressando agora com 1, 2, 5 anos, e temos profissionais com 20, 25, 30, não é? Então, essa história não começou agora, certo? Historicamente, desde que municipalizou a rede, nós construímos a carreira através de conferências e através de um espaço de debate democrático. Podemos colocar todos os profissionais do magistério na discussão? Não, teríamos que ir para o Limeirão. Então, adotou-se ao longo desta história as conferências com delegados representantes dos seus pares. Tínhamos lá delegados representantes de todos os segmentos dos profissionais do magistério, no qual eu incluo na minha categoria, os diretores na categoria deles, os profissionais do magistério em docência na categoria deles. Então, essa discussão vem vindo
E, ao longo desses anos, em alguns momentos, as decisões das COSENs foram pleiteadas e transformadas em lei. Em outros momentos, não. Por isso que, quando o secretário colocou, nós tivemos o cuidado de pesquisar onde foi discutido e decidido. Desde 2011, nós temos algumas propostas aprovadas que nunca foram encaminhadas no texto da lei. Tá? Então, eu queria dizer que esse trabalho que nós fizemos como técnicos, e aqui eu quero nominar, né, todos nós, porque sou eu, a Isabel, Maria Lúcia, que é presidente da comissão, Carla, Lúcia, a doutora Iraciara, que não está aqui, esqueci de alguém? A Saulita, que está em licença saúde. Mais alguém? O sindicato compôs essa comissão, os sindicatos, aliás, né? Todos. Então, nós fizemos esse trabalho conjuntamente. Então, nós precisamos saber que esse espaço e essa discussão não começou de um dia para o outro. E ele não pode ser considerado pela Câmara dos Vereadores, que é a instância máxima da democracia do nosso município, individualmente ou pleitos individuais. Eu queria dizer também que o secretário da Educação, que iniciou uma gestão muito recente, ele se empenhou pessoalmente em fazer esse estudo com a comissão e teve um cuidado que eu preciso destacar aqui e que está à disposição de todos que quiserem, de pessoalmente ele pessoalmente leu as atas das discussões. Porque, na verdade, nós que estamos há muitos anos envolvidos nas conferências, nós até sabemos meio de cor o que foi discutido. Mas o secretário tem chegado numa rede diferente da nossa e ele teve o cuidado de, inúmeras manhãs e tardes, sentar conosco e esmiuçar esse texto, não é? Então, eu acho que foi um cuidado que todos nós aqui deveremos ter também. Como a professora Isabel falou, as atas e as gravações estão no Conselho. É público, todo mundo pode ler e interpretar, certo? Então, está à disposição de quem suscitou alguma dúvida ao longo da fala do secretário. Logicamente, uma nova administração que nós começamos este ano no município, tem proposituras novas também, que talvez não tenha sido o olhar de outras, e é lícito, né, que o governo que está em gestão faça suas proposituras, certo? E é essas alterações que o secretário apresentou para vocês. Talvez algumas demandas sejam inerentes às mudanças das políticas públicas da educação. Alguns de nós aqui estávamos hoje em Jaguariúna discutindo a Conferência Nacional de Educação. E as políticas públicas estão em constante mudanças, não é verdade? Ou a gente se adequa a elas, por mais pesarosas que elas sejam, ou a gente está fora da concepção que a educação nacional se propõe. Uma delas é que o governo federal estabeleceu agora a questão do pacto de alfabetização que nós tínhamos agora. Ele colocou como um programa de como se chamou? Novo Mais Alfabetização. Nova formação. Quem tem aqui 15, 20 anos de magistério, a maioria que trabalha com alfabetização, vai ter que se adequar a uma nova proposta. Existe uma nova legislação, existe uma nova política pública de educação. Ou nós nos adequamos, ou a gente para no tempo. E nós não podemos dizer que, como educadores, nós nos recusamos a atender às demandas que a sociedade, que as políticas colocam. Bem, eu queria deixar, então, para encerrar minha fala, que, basicamente, o trabalho da Comissão de Técnicos da Educação fez a elaboração, a redação das propostas, e nosso papel na secretaria é
elaborar, propor e executar as políticas públicas, com a responsabilidade, com o comprometimento que é inerente a qualquer servidor público, não é? É isso. Obrigada. Obrigada, Ana Emília. Eu somente vou explicar aos senhores vereadores para que nós vamos começar a fazer as inscrições. Nós teremos 2 perguntas lidas, uma pergunta dos vereadores, daqueles que assim quiserem, mas vamos respeitar a inscrição pelo próprio sistema nosso aqui. Então, façam a inscrição, que serão intercalados entre as perguntas da plateia. Todas as perguntas constarão na ata desta audiência pública. Então, todos os questionamentos serão colocados na ata dessa audiência pública. Já está liberado o painel para os senhores vereadores fazerem a inscrição.